Senhoras e senhores, meninos e meninas, habitantes de Wakanda, estamos começando mais um MesaCast para falar sobre Pantera Negra. Vamos revisitar o Pantera Negra nesse mês da consciência negra. Eu sou Efraim Fernandes e obrigado, Ryan Coogler. Ih, pera, não, calma, reino errado. Bom, gente, Rafael Teodoro, e vamos falar de mais um reino encantado desse mundão fora. Vamos falar de Zabunda. Não, pera, Wakanda. Isso aí, vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou PH Oliveira. E se você não quis entrar em Wakanda e viver aquela realidade ali, irmão, você viu o filme errado. Pois é, gente, esse filme, cara, eu adoro esse filme, gente. Isso foi um fenômeno cultural global imenso, né? Tanto que é curioso, né? Porque assim, antes da gente saber quem seria o T'Challa, o Wesley Snipes, que lá no final dos anos 90 foi o Blade, ele, um pouco antes de ser o Blade, ele estava sendo cotado justamente para ser o T'Challa e ele queria fazer isso. E na época eu fiquei assim, né? Porque na época a gente pensa, poxa, um mesmo ator fazendo dois heróis ao mesmo tempo, fica uma coisa meio estranha e tal. Mas depois que ele falou isso na época, eu fiquei curioso para ver como é que seria o Pantera Negra, né, na visão, né, incorporado pelo Wesley Snipes. E desde que ele falou isso deve ter sido lá em 1999 ou 2000, eu sempre fiquei imaginando como é que seria um filme do Pantera Negra que chegou em 2018. E o Chadwick Boseman foi um cara assim perfeito para viver esse papel. E eu vejo engraçado, né? É um daqueles casos em que a gente confunde o ator com o personagem, porque ele parecia ser, né? Deus o tenha, ele parecia ser um cara muito tranquilo, muito pé no chão. Ele tinha uma realeza, sabe? Ele tinha um porte na hora de falar com as pessoas no dia a dia e tal, ele tinha uma leveza, né? E eu queria que vocês começassem aqui falando sobre esse filme que eu, porra, sou fã de carteirinha. Cara, eu acho que é impossível, é o que você falou, assim, é impossível, nesse caso, desassociar o Chadwick do Pantera. Eu acho que é até diferente de outros casos, como, pô, sei lá, tem vários atores que ficaram marcados por um personagem, mas, enfim, conseguiram, né, fazer outros personagens, se, enfim, conseguiu conhecer esses atores por outros papéis. E dentro do panteão da Marvel aí tem vários, por exemplo. Mas eu acho que realmente, cara, é impossível pensar em Pantera Negra sem falar de Chadwick Boseman. E muito antes, assim, da gente ter cogitado de fato a possibilidade dele vir a falecer, cara, eu acho que é isso. O primeiro filme ele mostra de fato isso, rola essa identificação ator-personagem de temperamento e tal, e disso que você falou, Efra, dele ter uma realeza, ele era um cara muito querido por outros atores, outras atrizes. E, cara, é isso, assim, acho que é um desses casos raros onde a gente, num filme da Marvel, numa fase onde os filmes da Marvel eram mais tipo, beleza, vai vir agora o Homem-Formiga, beleza, vai vir agora o fulano, beleza, só manda aí. E é um filme que conseguiu se destacar muito pela atuação do Chadwick Boseman, pelos temas que foram tratados ali. E é isso, acho que a gente tem que agradecer ao Ryan Coogler por esse universo ter vindo para a tela. Já que a gente começou falando do Chadwick, eu acho que a gente pode começar falando sobre, dentro do que vocês acabaram de falar, de como a Marvel acertou, e acho que até agora, tá? Eu sei que muita gente critica a fase 4, mas como ela tem acertado, ou tem uma grande enormidade de acerto em termos de escalação, né? Poxa, desde o Chris Evans como Capitão América, passando de quando o Edward Norton corta, né? E aí vem o Mark Ruffalo e ele dá uma outra caracterização pro personagem. A gente tem agora na fase 4, por exemplo, o Shang-Chi, que é o Samuel Liu, também a própria garota agora, a Kamala Khan, que, pô, dispensa comentários. Então, assim, como sempre o número de acertos assim é incrível de tu olhar todo o panteão da Marvel em termos de escalação. E o Chadwick, ele era muito desconhecido na época, assim. Ele tinha participação em filmes, mas nada de relevante. E como a gente está falando de escalação, para esse filme do Pantera Negra de maneira geral, cara, só faltou ter algum personagem para Viola Davis, pro Denzel Washington, que estou dizendo que vai ter agora no 3, né? Talvez ali pro Morgan Freeman, do termo da quantidade de atores bons que nem que façam pontos no filme. Por exemplo, o tio dele, né, o pai do Michael B. Jordan, é o Stephen Brown, de This Is Us e um monte de outros filmes
e séries por aí. Então, para tu ver que o Ryan Coogler desenvolveu ali... Cara, a gente esquece, mas nesse filme tem o Daniel Kaluuya. Então, ou seja, tem muita gente boa. Que desapareceu, né? Nunca mais trouxeram ele de volta. Só para acrescentar o panteão de gente boa, o cara apresentou a ideia do filme pro Kendrick Lamar, achando que o Kendrick Lamar ia fazer uma música, e o Kendrick Lamar entregou um álbum inteiro para ele. Aí, a trilha sonora do seu filme. Então, assim, para tu ver como as coisas combinam, e eu acho que o Chadwick, né, ele primeiro é apresentado no Guerra Civil, e eu lembro que quando eu vi a cena do trailer, se eu não me engano, eu comentei com um amigo meu, eu falei assim, caraca, eu gostei muito do que fizeram como Pantera Negra, que ele tem um estilo de luta, assim, meio felino, na posição de cair, a posição de atacar e tal. Então, já dando disso ali do lance do Pantera Negra, né? E que eu brinquei aqui no começo da minha abertura, é que também é meio mistura de O Príncipe de Nova York, né, o Reino de Zamunda, com Rei Leão, em termos da figuração, da própria história, né, o renegado que volta, o príncipe que é dado como morto e depois vem para tomar o trono, né, bem Hamlet também. Então eu acho que é meio mistão de todas essas coisas aí. Pô, isso aí que você falou da escalação, Teodoro, cara, eu acho a escalação desse filme, pra mim, sabe, é nível A, sabe? Tipo assim, dos atores negros que tem, tanto em ascensão que já estão estabelecidos, cara, esse elenco pra mim beira a perfeição. E a Sarah Halen Finn, que é responsável pelas escalações dos filmes da Marvel. Então ela tá desde lá de Homem de Ferro, foi ela quem escalou, ela foi uma das principais que chamou. Eu não sei se o trabalho de escalação ele fica voltado apenas para uma pessoa ou se tem uma equipe ali, mas eu sei que a Sarah Halen Finn, ela é uma pessoa que é responsável justamente por escalar as pessoas, né? Ela deve ser a pessoa que deve, não sei como é que funciona se é o convite aberto, qualquer um pode, e aí vai fazendo uma peneira e tal, mas a Sarah Halen Finn, ela é a pessoa que desde o Homem de Ferro tá recrutando e tá crescendo o time da Marvel. O dia que essa mulher não tiver mais, a Marvel vai perder demais. Geralmente é assim, tá? Para os papéis principais, você faz ali, né, o perfil de atores que você quer, você apresenta esses nomes para o diretor escolhe ali um, dois, três, não sei, para poder fazer os testes de figurino. Tanto é que é conhecida essa história, o John Krasinski, que fez aquela ponta lá como o Senhor Fantástico, e tem ele no Lugar Silencioso, The Office, o Jim do The Office, enfim. Ele fez teste para Capitão América, né? E aí, no final, escolheram Chris Evans e tal. Então, se eu não me engano, teve outras pessoas, mas é o mesmo perfil de idade, de tom e tal, então eles vão selecionando. Alguns são escolhas diretas, né? Porque, acho que, se não me engano, o Robert Downey Jr., ele foi escolhido diretamente pelo John Favreau, se eu não me engano, que era o diretor do filme, mas a maioria é feito esse casting e essas etapas de seleção. Mas, cara, pensando assim, no que o filme representa, por quê? O Pantera Negra, a gente está gravando, né, na semana do 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, a gente está gravando nessa semana, e eu acho que ele, como um filme, ele é um filme, assim, estrutura de filme, tá, gente? Não estou dizendo de tema. Como estrutura de filme, estrutura narrativa, ela é uma estrutura simples, em termos de história, de narrativa, né? Existe uma organização, vem uma pessoa com um pensamento diferente sobre essa organização, toma posse e o antigo principal responsável vem e retoma, né? E traz de novo o equilíbrio ao reino. Por isso que a gente compara muito, por exemplo, com o Rei Leão, que depois que o Mufasa morre, o Scar vem, muda o jeito, né, de como funciona a Pedra do Reino, e aí o príncipe volta e restabelece o que era antigamente. Então, é o retorno do rei. É o retorno do rei, literalmente. Então, assim, a narrativa, a linha em si da história é uma história bem simples, mas todo o contexto, todas as discussões levantadas por trás, pelo contexto histórico, e aí o roteiro, as falas que o Ryan Coogler escreveu, é outro nível. E para isso, eu tenho que dizer, eu não sei o que vocês acham, mas só existe o Pantera Negra porque existe o Killmonger. Exatamente isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, pode crer.
É o melhor antagonista da Marvel pra vocês? Porque eu fico entre ele e o Thanos. E eu gosto muito do personagem do Big Jordan nesse filme. Cara, eu acho que sim. Tanto que eu acho que a Marvel sabe disso também. Tanto que nesse What If também eles tentam trazer o Killmonger em muitas histórias assim diferentes e tal. Eles perceberam que o Killmonger teve um papel muito muito positivo assim pelo fato de ser um vilão complexo com motivações justas. E aí eu acho até parando para pensar, pô, esse pai ele abriu o caminho pro Thanos, né? No sentido de trazer esse vilão mais cinzento mesmo. Ele não é o cara que quer o mal pelo mal. Ele é o cara que quer o mal de uma coisa específica por conta de um motivo específico. E aí, pô, eu acho que nisso, pô, o Michael B. Jordan foi fundamental, assim. Ele já era um ator em ascensão, ele já era meio conhecido na época, não lembro agora, até 2018, ele já tinha feito Fruitvale Station, Creed. Creed, já tinha feito Creed, verdade. Então, realmente, ele já tinha uma relevância, assim, interessante, uma relevância grande, assim, pro cenário, mas esse papel em específico, eu acho que marcou demais tanto ele quanto a Marvel em si. Cara, eu arrisco a dizer, PH, que a gente associa o Michael B. Jordan ao Killmonger da mesma maneira que a gente associa o Ian McKellen como Magneto. Porque eu entendo a cabeça do Magneto, assim como eu entendo a cabeça do Killmonger. A diferença é que eu não concordo com as ações que eles estão tomando, que são ações extremas, né? Porque tem uma frase que fala que o bem está no equilíbrio, não nos extremos. Eu entendo a cabeça dele, eu entendo porque ele está fazendo aquilo, mas eu não concordo com as ações dele. Então, quando eu penso em vilões da Marvel, eu já penso diretamente ou no Killmonger ou no Magneto. E eu associo muito aos dois. E também aquela questão também, né, de ligar os direitos civis, né, aquela coisa de Martin Luther King de um lado e Malcolm X do outro, né, o movimento dos Panteras Negras, né, que não tem necessariamente a ver com a figura Pantera Negra, mas traz essa discussão sobre dois polos em querer a mesma coisa, mas usarem de metodologias diferentes para se conseguir o que se quer. Cara, eu acho genial a construção desse personagem. Você falou aí do Malcolm X e quando a gente falou assim, vamos gravar, né, sobre Pantera. Cara, isso é muito o próprio a relação, né, Xavier e Magneto é muito baseado nessa relação, né, eles dois brigando por uma minoria, né, defendendo uma minoria, e só que um no modo pacifista e o outro mais no modo intervencionista, né, algo mais agressivo, através da luta mesmo. Basicamente é a relação do Killmonger e eu achei muito bacana eles terem feito essa transposição direta. Porque você falou a respeito do Killmonger ser o vilão. Cara, o Killmonger não é um vilão, sabe? Ele é um antagonista. Cara, então, é uma discussão muito válida, porque assim, eu entendo uma discussão muito interessante. Então, eu acho que ele rivaliza e antagoniza com o T'Challa, né? Só que eu entendo, eu vejo como vilão, porque é o seguinte, a partir do momento em que ele toma as ações que ele tomou e ele tá consciente de que ele mesmo fala, eu tirei vida de irmãos e irmãs no Iraque, nos Estados Unidos, no mundo em todo para chegar onde eu cheguei. Eu acho que essa é a principal diferença entre um herói e um vilão. O herói e o vilão é quando você pega aquela dor e você vai saber exatamente o que fazer com essa dor. Ele escolheu, ele optou, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Por isso que para mim ele se torna um vilão. Eu entendo os passos que ele fez, eu entendo o caminho que ele percorreu, mas eu não concordo com as ações dele. Embora eu entendo que ele está, entre aspas, e muitas aspas, tá, gente? Justificado para fazer o que ele fez. Cara, é complexo. É muito complexo O meu ponto de dizer antagonista diferente de vilão, porque ele tem um ponto de vista diferente de como agir com a potência que ele tem. Ele acha, né, que a grande discussão cara, tem muitos... Porque isso é uma questão de base de crescimento, né? Tanto é que o filme começa pontuando Oakland, em 1992, que Los Angeles, tá? Se vocês podem pesquisar, tem alguns problemas assim muito grandes relacionados ao racismo nessa época. Então, ele viveu aquilo. Então, o grande discurso dele é o seguinte, cara, aqui tem tecnologia que faria muitos negros, pretos pelo mundo, cara, melhorarem de vida. E vocês estão com todo esse poder financeiro, poder militar, poder de tecnologia, cara, guardado para vocês.
Então, é mais tipo assim, cara, vocês poderiam estar ajudando muito mais gente. Vamos abrir as fronteiras para a gente ajudar. Se precisar ir para a guerra, vamos para a guerra. Tanto é que ele tem um ponto na razão disso, por isso que eu falo que é antagonista e não é vilão, que logo depois que ele morre, o T'Challa faz o quê? Cara, vamos abrir a fronteira do mundo, vamos mostrar o Wakanda. Vamos mostrar como a gente pode ajudar. Só que aí não é especificamente a população preta espalhada pelo mundo. Vamos ajudar todo mundo, sem essa distinção. O Killmonger queria uma ajuda um pouco mais, a gente sofreu muito, agora é a nossa vez de dar o troco. Mas, aí por isso que eu falo, é muito Magneto Xavier. Xavier quer, vamos pacificar, cara, do modo, sabe? A gente respeita, eles respeitam, a gente vive igual. O Magneto cara, essa terra também é nossa, e se a gente precisar passar por cima de vocês para provar isso, a gente vai fazer. Essa relação, por isso que eu vejo muito mais antagonismo, porque são pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto, do que o vilão que só quer destruir, só quer matar, só quer ter o poder para si, de maneira geral, entendeu? Cara, tá aí, eu concordo contigo. Eu acho que chamar de vilão é muito uma caixinha, assim, e aí eu acho que realmente faz sentido essa comparação entre Magneto e Xavier. E aí, talvez o que para mim entra um pouco no discurso do que o Efra falou, o que vão diferenciar são as ações. E aí, no caso do Magneto, é até um pouco mais extremo do que isso. Enquanto o Xavier está pensando, vamos respeitar eles e pedir respeito, e assim todo mundo vai se respeitar e tal, o Magneto está falando, eles nunca vão respeitar a gente, então a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí, para mim, o discurso do Killmonger, ele cai muito nessa dicotomia entre o que é justo e o que talvez não necessariamente é bom, que é nesse sentido também do que o Teodoro falou, do tipo, cara, vocês têm tecnologia para melhorar a vida de muitos negros ao redor do mundo e vocês não fazem isso, mas ao mesmo tempo vocês têm tecnologias para a gente meter bala nesses brancos ao redor do mundo e vocês não estão fazendo isso, então eu vou fazer. Então, é aquela parada é aquela linha que você fica entre justiça e vingança, né? Porque ele tem um motivador ali pessoal, ele tem uma motivação pessoal, porque ele viveu aquilo. Então, essa linha, até o Batman, a gente sempre tá falando do Batman. O Batman também ele anda muito nessa linha entre fazer justiça e fazer vingança, porque assim, se espirrou, você tá de um lado, se espirrou de volta, você tá no outro. Então, as coisas meio que acabam se confundindo ali. É por isso que eu gosto demais desse personagem. Assim, de novo, gente, eu acredito que ele não só antagoniza com o T'Challa, como pra mim, ele entra na vilania, por quê? Porque beleza, ele destrói, né, o T'Challa, que aliás essa cena é excelente, e inclusive no momento que ele se torna rei, tem uma inversão de câmera que o Ryan Coogler coloca, tipo, no momento que ele tá entrando no trono, pegar o trono depois que ele ganha a luta, a câmera tá de cabeça para baixo e depois se vira, né, pra dizer, as coisas inversas estão ficando certas, mas enfim, e aí eu acho que ele, além de antagonizar, ele vira o vilão, porque ele fala o seguinte, o mundo inteiro vai responder a Wakanda. Quando ele falou isso, eu já tomei pra mim, cara, ele vai ser um líder déspota que vai controlar o mundo inteiro. Foi aí que eu já tive a certeza que ele de fato seria o vilão. Não, acho que é isso. Acho que essa é a síntese, assim. Ele realmente tem uma motivação justificável, porém é essa confusão entre justiça e vingança que começa a fazer com que os atos após o poder, principalmente, comecem a ficar meio cinzentos, do tipo, não que necessariamente seja bom ou ruim, mas começa a ser questionável do ponto de vista do que é justo ou não, sabe? Pra mim é isso, ele entra nessa área cinzenta, assim. A ponto até de eu ficar me questionando se eu faria ou não a mesma coisa que ele. Sabe? Não sei, porque assim, a princípio eu diria, eu não faria isso, mas assim, eu não tô na situação do cara pra falar eu faria ou não faria. Mas é a relação opressor-oprimido, né? Que a gente vive em cada situação nossa, assim, de maneira geral. A gente tá falando aqui de um universo fantasioso, né? De grandes poderes e tal, aquela coisa. Cara, mas a gente faz isso com coisas pequenas, sabe? Do tipo, a pessoa que me ignorou quando eu precisava, quando eu estiver na posição de ignorar, eu também vou, sabe? Tipo, agora você vai pagar pelo que fez. Então, é uma discussão que, na minha cabeça, tá? Ela vai para além, entendeu? Então, assim, se você tem condição de ajudar alguém que não te ajudou, você ajudaria ou não? Quando você opta por não, porque talvez a pessoa não te ajudou, você entra no meio da linha do Killmonger. É por isso
que faltou aí na vida do Killmonger um tio Ben, porque o tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No Rei Leão fala isso, que no Rei Leão, eu não lembro agora se era o Timão ou o Pumba, vira e fala assim, quando o mundo dá as costas pra você, você dá as costas para o mundo. Aí o Simba vira e fala, mas não foi isso que me ensinaram. Ele falou, cara, esquece que você aprendeu, aqui é diferente, Hakuna Matata. Então é isso, trazer, é o que eu falo, trazer essa discussão pro seu dia a dia, sabe? Eu acho que isso que faz a gente entender um pouco mais se você é mais Killmonger ou se você é mais T'Challa. Porque, cara, o T'Challa, ele viveu numa bolha. Ele cresceu numa bolha. Assim, eu tô falando do T'Challa do MCU, tá, gente? Pra quem vê os quadrinhos, aí é outro rolê e tal. Mas dentro do MCU, né, que a gente tá falando aqui do filme Pantera Negra, T'Challa nasceu em Wakanda, criada em Wakanda. Tanto é que a personagem da Lupita Nyong'o, que é uma agente, né, do Wakanda infiltrada em outros países para fazer ação, cara, ela sabe exatamente do que está acontecendo ali. Tanto é que ela, se não me engano, tem uma cena que ela conversa um pouco dizendo que não está tão errado pensar de outra forma, sabe? Porque só quem sabe do que viveu lá fora sabe a situação. O T'Challa não tem isso. O T'Challa sai para a reunião da ONU. O T'Challa sai para poder, sabe? Não é aquela coisa tipo, não, estou vivendo num mundo opressor e oprimido. Já o Killmonger viveu isso desde criança. Então eu não vou dizer que ele está errado, não vou dizer que ele está certo, mas como a gente conversou, eles têm as razões e as razões são bem plausíveis mesmo. Que inclusive, o Teodoro, é o argumento que o personagem do... Eu esqueço o nome do garoto, cara, que fez o filme Corra. Como é que é o nome do ator? O Daniel Kaluuya. Ele fala isso pro conselho ali, que é o rei e tem os chefes das outras tribos, né? Ele vira e fala, que a Okoye tá falando, nós temos que seguir a tradição de Wakanda e tal, não sei o quê. Aí vem ele e fala assim, tudo bem, general, mas isso era no passado. Hoje, o mundo está menor. Ou a gente vira colonizador, ou a gente vira colonizado. Aí o Michael B. Jordan dá um sorrisinho e vira e fala assim, vocês ouviram as suas ordens, vambora. E aí corta e ele tá querendo fazer aquele plano dele dos que, aliás, é uma das coisas que eu senti falta no filme, né? Que tem os cães de guerra, que são esses exércitos, né? Essa organização militar que responde ao Wakanda. Eu queria ver um pouquinho disso, porque, tipo, é mencionado, mas não mostra tanto, assim, tal. Tipo, no mundo, assim, né? Então, só uma coisa que eu senti falta. Rapidinho, você diz das Dora Milaje? Não, porque... então, as Dora Milaje, elas são tipo a guarda pretoriana. Elas tomam conta do T'Challa. E aí que são uma equipe militar que está espalhada em várias células ao redor do mundo, e eu não vi essa galera, mas eles são citados. Tem nas HQs também, né? Os cães de guerra. Tem. Tanto é que tem que o Monger vira também uma época um líder deles, então porque assim, é muita história, a gente está falando de um herói dos anos 60 e 70, então tem muita coisa. Agora, tu puxou aí, cara, as Dora Milaje. Cara, eu gosto muito da equipe da Dora Milaje, que inclusive teve destaque na série Falcão e o Soldado Invernal. Se você não viu, que tá ouvindo agora a nossa gravação, veja sobre Falcão e o Soldado Invernal. As Dora Milaje tem um papel ali pontual muito bom nessa série. Efra, vou te dizer uma coisa do fundo do coração. Cara, eu acho que elas são melhor representadas na série do que no filme do Pantera Negra. Nos dois, do Pantera Negra 1 e 2. Eu acho que cara, tem aquela frase esqueci o nome da personagem, mas quando o agente americano, né, o John, vai falar, você não tem jurisdição aqui, a frase é, as Dora Milaje têm jurisdição onde as Dora Milaje está. É o Okoye. Não é o Okoye, não. Cara, mas é isso, sabe? Porque, assim, no filme, elas são muito restritas ao lance de serem, né, do T'Challa. Tem todo o foco na Okoye, né, que é a... Esqueci o nome da atriz, gente. Eu chamo ela de Michonne. Danai Gurira. Isso. A Michonne. É muito focado nela, porque ela é líder das Dora Milaje. A questão que eu acho, cara, eu achei isso incrível também, que é tipo assim, que, cara, você tem que proteger o rei. A sua função não é com o T'Challa. A sua função é com o trono. Se trocou o rei, tua obediência agora é pro Michael B. Jordan. Você tem que obedecer o Killmonger. Exatamente. Entendeu? Porque você jurou ao trono, não a quem senta nele. Então, isso eu achei bem bacana. E até pra personagem dela, porque ela tem um conflito em casa, né? Porque ela é noiva lá do Daniel Kaluuya, que o Daniel Kaluuya tá numa vibe, tipo, cara, eu concordo com o Killmonger, e ela é pró-T'Challa. A dinâmica é bem bacana.
a gente nunca mais viu o Daniel Kaluuya, eu acho que elas se separaram, cara, porque não é possível, cara, eu queria ver mais desse cara na sequência, tudo bem que a sequência não é muito boa, né, que é o Wakanda para sempre, ela não é tão boa assim, a produção perdeu muito por conta da morte do Chadwick, e eu queria ver um pouco mais desse cara, pra saber como é que ficou a cabeça dele depois dessa reestruturação toda, porque ele vai pro lado do Killmonger, e depois ele se rende pra ela, né, e tal, né, porque assim, tem aquela cena que o T'Challa retorna, aquele retorno triunfal do T'Challa, e aí a Okoye vira, ela ia acatar os planos do Killmonger, ela vira e fala, pô, o desafio continua, porque o T'Challa tá aí. E aí ela vira e fala uma coisa muito interessante pro Killmonger. Ela vira e fala assim, o seu coração tem muito ódio, você tem ódio demais pra ser um rei. E aí foi quando ela deu conta de que, cara, de fato, eu não posso seguir esse cara. Então ela meio que vira a cabeça dele. Ela vira a cabeça dela em relação ao assunto. Mas fala aí, PH, desculpa. Eu só ia dizer que eu acho também que na série do Soldado Invernal as Dora Milaje são um pouco mais aproveitadas, porque elas tiveram mais espaço também. Eu sinto que tanto no primeiro quanto no segundo filme elas estão muito nessa de isso, vamos proteger o trono e tal, mas não... É difícil ver alguma situação, algum drama que envolva as Dora Milaje e que não envolva o T'Challa ou quem senta no trono nos filmes. E ver isso na série traz um tom um pouco mais aprofundado, né, para esses personagens. O que eu acho interessante também é o fato da gente poder ver o nível que elas estão a respeito de experiência de batalha, força, agilidade, habilidade, porque quando você está no filme, você tem, óbvio, o foco principal no T'Challa versus o Killmonger, e eles usufruíram da erva coração, né? Então eles são super-humanos. E as Dora Milaje até então são pessoas comuns, né? Só que bem treinadas. Então na série você consegue ver o como elas estão acima de talvez um dos melhores soldados norte-americanos. Então, elas dão uma surra no agente Walker, que tá como um Capitão América na série, naquele momento, e ele até vira e fala assim, cara, elas me derrotaram e nem tomaram o soro. Você imagina se as Dora Milaje tivessem tomado o soro ou tivessem consumido a erva coração. Porra, a mulher ia, tipo, dominar o planeta, sacou? É tipo isso. Elas parecem tipo o Batman no pico do condicionamento físico, é tipo isso. Nossa, eu ia fazer exatamente essa comparação, assim, acho que em termos de artes marciais, é nível Batman dele. Agora, eu não sei se vocês estão ligados, mas vocês sabem que o Michael B. Jordan, ele é fanático por anime, né? Tô ligado, pô. Ele fez quando ele dirigiu o Creed, inclusive, ele trouxe muitas coisas de Hajime no Ippo, outros animes de porrada. Ele é bem fanático. Porque ele trouxe um pouquinho disso pro Killmonger dele na roupa. Cara, eu tava olhando a roupa, que eu acho muito maneira a roupa do Killmonger. Cara, é a roupa do Vegeta. Se você parar pra olhar uma do lado da outra, parece a roupa do Vegeta. Tá aí, hein? Eu não tinha feito essa conexão ainda, hein? Pode pegar, dá uma olhadinha, cara. O traje do Vegeta azul, com aquela armadura, e a roupa do Killmonger. Cara, eu falei assim, cara, é impressão minha ou isso lembra muito o Vegeta? Eu parei pra olhar a foto, cara, é muito igual, cara, é muito igual. Então eu tenho certeza que ele conversando ali com a produção e tal, ele opinou ali pra fazer isso. E talvez até nessas conversas de saber como é que funciona, né, o mercado cinematográfico e tal, ele não ficou apenas como um ator, né, ele estendeu aquilo, né, e aí hoje ele virou diretor. Eu acho que eu posso estar falando besteira, não sei, tá, mas acho que o primeiro filme dele foi o Creed 3, eu não tenho certeza. Não é um filme ruim, mas é um filme que, se comparado com o original, não é tão bom assim, mas eu achei muito inventivo a forma como ele dirige o filme e como é pensado o filme, porque como você falou, PH, as lutas parecem anime, sabe? Tem luta ali que lembra Dragon Ball, inclusive, tipo, dos dois se nocautear ao mesmo tempo, sabe? O cara pensar umas inserções visuais de jaula e o jeito como quando ele luta com o ator que fazia o Kang, né, que é o Jonathan Majors, porra, o Jonathan Majors luta suja, ele consegue dar, tipo, joelhada na hora. Cara, é muito anime aquela luta, cara. Então, eu acredito que ele é um cara que saca de como funciona essa indústria e aos pouquinhos ali ele vai deixando a marca dele, vai deixando a influência dele. Eu tenho certeza que quando ele viu o Dragon Ball, ele falou, cara, é essa roupa que eu quero, porque é muito igual. Cara, tá aí, eu fui no Google aqui e realmente é muito parecido esse colete, né, que ele usa por cima com essas bordas grossas, assim. Tá aí, não tinha reparado. Eu sou muito fã do Michael B. Jordan por isso também, por ele trazer um pouco dessas referências para os papéis dele. E pela dramaticidade, né, cara? Ele é um cara que é incrível, assim, tanto no Creed quanto fazendo Killmonger.
ele conseguiu imprimir uma dramaticidade muito diferente, assim. Acho que isso também, para mim, que destaca a Pantera Negra dos outros filmes da Marvel, principalmente dessa fase da Marvel. O Teodoro falou agora por conta da inteligência dos diálogos. A gente falou há um tempo atrás sobre a qualidade dos artistas envolvidos. Realmente, assim, é muita qualidade envolvida em ambos os lados, assim. E isso, para mim, torna esse filme muito notável dentro de toda a filmografia, assim, do universo cinematográfico da Marvel. Pois, já estou até divagando aqui, já estou apenas elogiando o filme. É isso, eu acho que o Killmonger, ele consegue... e aí, voltando, né, pro que a gente está falando do Killmonger, eu acho que o Killmonger, ele é o que esse filme precisa. Esse filme que fala tanto sobre inovação tecnológica, sobre uma utopia preta, sobre afrofuturismo. Eu acho exatamente ele é a peça que esse filme precisa mesmo. E assim, uma coisa que a gente, acho que foi a Efra que falou, né, da relação Killmonger-Thanos, e a gente consegue ver isso numa aproximação dos dois, que é o seguinte: eu vou botar assim na mesma frase, tá? Coringa do Heath Ledger, o Killmonger e o Thanos. São talvez os 3 principais vilões de todos os tempos, assim, em termos de filme de herói. Né? Posso estar esquecendo algum aqui, mas talvez Soldado Invernal, né, no filme do Capitão América. A gente tem uma relação entre os 4 personagens que é o seguinte: eles mostram ao que vem logo no começo. O Soldado Invernal, ele mata supostamente Nick Fury logo no começo. Então você já tem um choque, tipo assim, opa, o cara não tá de brincadeira. O Thanos, a primeira cena, ele subjugando o Thor e acabando com o Hulk. Então você já delimita quem ele é. A primeira cena do Coringa é aquela questão do assalto, que ele vai matando todas as pessoas que estão junto com ele, para mostrar que, assim, cara, esse cara é louco, para ele nada importa. E o Killmonger, ele mata o Garra Sônica do Andy Serkis, para poder, porque ele sabe que o Andy Serkis é procurado de Wakanda porque ele roubou o Vibranium. E a namorada. Ele mata a namorada também. Sim, e usa isso para poder entrar em Wakanda. Porque antes tem aquele negócio, você roubou isso, negócio da lança, né? Isso veio do Império Britânico, não sei o que ele... não, isso é de Wakanda, isso é Vibranium e tal, mostrando conhecimento prévio. Mas o grande rolê cara, ele vai atrás do Garra Sônica para usar o corpo dele como passagem. Então, mostra, tipo assim, cara, ele tem um objetivo, tem uma missão, mas dá para você o peso. Cara, porque todo mundo acreditava que no filme do Pantera Negra, o vilão era o Garra Sônica. Que a gente viu o Garra Sônica no Vingadores Era de Ultron. Então tava tipo assim, beleza, vai lutar. E se eu não me engano, a primeira cena do filme eles estão na Coreia do Sul e tem aquela cena do cassino, aquela plano de sequência maravilhoso, para poder pegar o Ulysses Klaue, para poder pegar o Garra Sônica. Então, assim, e o Pantera não consegue pegar, e o Killmonger pega, mata e vambora. Eu acho que isso ajuda, sabe? Você dá um peso pro personagem. Saber que esse cara, se precisar, ele mata. Agora eu vou te falar, Teodoro, eu não quero que o Killmonger volte, não. Pra mim, né, a gente já sabe que ele tá morto, porque no segundo filme, né, a gente vê que a Shuri, ela toma a erva coração e tal, e ela vira Pantera e ela se reencontra com ele. Eu não quero ver ele voltando, não, cara, porque no multiverso tudo é justificativa, tudo é desculpa pra querer fazer qualquer coisa. Cara, eu acho que tem que ser one shot, é uma parada só, porque, cara, ele ficou tão marcado. Cara, eu acho que a cena mais marcante dele, pra mim, é a cena que ele morre. Porque o T'Challa, ele quer manter ele vivo, que ele dá um golpe, né, e tal, e ele lança ele no peito, né, ele estoca ele no peito, e aí ele fala, cara, a gente pode manter vivo e tal, não sei o que, ele fala que ficar preso ou ser escravo é pior do que a morte, ele até fala, só me joga no oceano com os meus ancestrais que saltaram nos navios, já que a escravidão era pior do que a morte. Caralho, essa cena define muito, essa frase define muito o que é o Killmonger nesse filme, sabe? É tudo ou nada. Então eu não queria ver argumento, artifício de multiverso pra trazer esse cara de volta. Eles fizeram isso lá no What If, que ficou bem legal, ficou bem divertido e tal. Não sei se foi ele mesmo que dublou, né, o personagem da animação, mas assim, eu não quero ver ele de volta não, cara. Pra mim é one shot e acabou. Antes do PH falar, eu só quero dizer que pra mim, assim, pensando na franquia Pantera Negra, a cena da Shuri encontrando ele no outro plano, né? No plano de baixo, cara, pra mim é uma das melhores cenas da franquia, como um todo, sabia?
porque você estabelece no primeiro filme que você vai encontrar a sua referência, né? Porque o T'Challa encontra o T'Chaka no outro plano. Isso. Todo mundo estava esperando você, todo mundo que ou vão trazer o ator do T'Chaka, ou seja, ela vai rever o pai, ou vai fazer algum tipo de gravação não usada do T'Chaka, seja do Chadwick Boseman, do T'Challa, isso. Só que aí quando vem o Killmonger, representa um outro rolê para a personagem da Shuri. Porque esse lance do teu coração é cheio de ódio. E ele fala, né, Michael B. Jordan, você esperava não sei o quê, mas você e eu, a gente está no mesmo rolê. Porque o rolê dela, no filme, né, no Pantera Negra 2, é vingança. Então não tinha como ela tomar erva no coração e encontrar alguém que não seja o Killmonger, que era também motivado com... Tinha a vingança também como motivação. Claro, para mim é incrível, desculpa. Eu sei que o Wakanda Forever tem muitos erros, principalmente eu acho que a batalha final é horrível, mas essa parte para mim é sensacional. Eles tiveram que ser criativos, né, cara? Porque você imagina, a principal estrela da franquia morre, porra, desbunda todo mundo, o pessoal fica com o emocional abalado, que, aliás, as cenas que a gente vê a galera ali chorando, aquilo ali pra mim não é atuação não, cara. Aquilo ali pra mim é a galera realmente sentindo a falta do ator, e os caras tiveram que se virar. É um bom filme, mas deixa muito a desejar. Eu dei uma nota 6, se eu não me engano, ele fica ali no meio do caminho e tal, mas os caras tiveram que se virar com o que tinham, né, cara? E aí anunciaram agora um Pantera 3 com Denzel Washington, a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser, e tem o filhinho, né, da Nakia com o T'Challa, então, não sei, plantinha, sementinha plantaram aí. Não, isso, inclusive é essa analogia que usam, né, de plantar semente na saga aí. Cara, só pra falar do Killmonger, eu não gostaria que o Killmonger voltasse. Isso, na real, acabou sendo uma pedra no sapato deles, assim, porque ninguém esperava, né, que o Chadwick morresse, assim. E aí eles mataram uma das figuras mais carismáticas do primeiro filme, que era o antagonista, e aí seria o herói que levaria o segundo filme e os outros que viriam em sequência, mas enfim. Acho que por isso também Wakanda Forever sofreu muito. É um filme que desde o início, assim, desde o enterro, sente a falta do Chadwick Boseman. E eu acho que a Letitia Wright, ela não tem tanto carisma assim para conseguir levar uma atuação do nível que não do nível que o Chadwick fez, mas do nível que o papel precisa, assim. Não sei, acho que falta algo, e aí imagino que eles vão ter algum problema para fazer isso agora no terceiro. Eu, na verdade, eu não sei o que esperar, cara, de Denzel Washington. Eu não sei o que virá. Eu acho que o segundo filme é talvez um dos filmes mais esquecíveis da Marvel também. Se não fosse o fato de que ele é a Pantera Negra e todo mundo queria ver o que o Ryan Coogler ia fazer depois. Porque ele também... O PH, ele também começa com o lance da polêmica da vacina, da Letícia, sim. Pesugo também. E, assim, de novo falando da franquia Batman, né? É a mesma coisa que o Cavaleiro da Trevas Ressurge sofre, né? Porque você não tem o Heath Ledger e, cara, como a gente preenche peso e você sente que há uma lacuna ali, né? Mas tinha uma pessoa que eu quero puxar para a conversa aqui, que com certeza levaria nas costas essa franquia. E esse ator se chama Winston Duke, conhecido como M'Baku. Cara, o M'Baku é muito bom. Eu achei que ele poderia levar aí à frente, cara. Porque eu acho ele muito bom. Cara, eu concordo. Eu acho ele muito bom, ele é muito carismático. Desde o primeiro filme, acho que já rolou uma identificação foda dele com o público, assim. Dele ser esse cara durão, ao mesmo tempo engraçado, mas ao mesmo tempo impõe um certo respeito. Eu acho que ele seria ideal para isso. Eu espero que eles arrumem alguma... O ruim é que ele não é tão... E aí, puxando de volta o que o Teodoro falou sobre movimentos felinos e tal, eu não vejo ele muito como esse cara atlético. E aí eu acho que isso pro papel é algo necessário. Talvez eles teriam que corrigir isso com CGI, talvez. Mas aí eu acho que eu acho que a ideia seria ele ser um Pantera Negra diferente mesmo, sabe? Porque assim, gente, antes que muita gente falou, né? Cara, a Shuri, ela é a Pantera Negra nos quadrinhos.
Foi mais de uma vez e tal. Sim. E só que só que o que eu senti falta, eu vou dizer agora do Wakanda Forever, né? O que eu senti mais falta é que nos quadrinhos ela usa a inteligência, a tecnologia a favor dela, porque ela é rejeitada pela Vaz. Então ela toma erva de coração e ela fica sem poderes. Então ela tem que usar a criatividade, tecnologia e tal para poder ser a Pantera Negra por um tempo, né? Mas, ó, falando dessa questão de protagonismo, eu acho que a Letitia Wright ela é uma boa atriz, mas eu não sei se ela consegue, de fato, se ela tem tanto peso no protagonismo. Eu senti isso, por exemplo, dando um exemplo mais recente, né? É o Gladiador 2, né? Uma gravação que ainda vai sair. Cara, o Pedro Mescal, é Mescal, acho que é o nome dele, Pedro Pascal. Não, Pedro Mescal, Paulo Mascal, sei lá. O Mescal, menino Nescau. O Pedro Nescau. O menino Nescau. Cara, ele é um bom ator, tá? Ele tá bem no Gladiador. Só que o filme fica referenciando o tempo todo o primeiro filme. E ele não tem o mesmo peso de Russell Crowe. Ele não tem um peso de um protagonista. E aí o que acontece? Todas as atenções ficam voltadas pro Denzel Washington no filme. E eu acho que isso pode acontecer no Pantera 3. Não sei. A gente nem sabe mais ou menos qual vai ser o papel do Denzel. Eu acho que vai ser uma coisa mais de guia espiritual, uma coisa assim de... Porque ele não vai ter ação, né? Então, eu não sei realmente como eles vão trazer. Ó, Teodoro, no Gladiador 2 ele participa de cenas de ação, cara, e ele manda muito bem. Então, assim, não sei, pode ser que, quem sabe, ali no Pantera 3 ele seja um antagonista e tenha cenas mais físicas e tal. Talvez use algum dublê, não sei. Eu não tenho ideia do que ele vai fazer no Pantera 3. Mas eu penso mais assim, em aonde você vai... como você vai justificar a presença dele? Ele vai ter que ser chefe de alguma tribo, entendeu? Então, para questionar a Pantera da Shuri em algum momento, né? Porque você não tem muito o que fazer. E outra coisa também, né? Que o primeiro filme ele é focado em Wakanda. O segundo tem esse lance de Talucana, Atlântida. Então você expande, é um pouco mais complicado. O vilão é bem abaixo, né? Não que o ator seja ruim, ou o personagem, né? A gente está falando, afinal de contas, a gente está falando dos personagens mais antigos da Marvel, um dos melhores antagonistas, assim. Eu quero muito ver ele e a Sue Storm, como é que vai rolar isso. Mas é mais porque essa amplitude fez o filme 2 cair de maneira geral, né? De como lidar com isso. Mas tem também o lance da Hayley Williams e... Enfim, mas voltando pro Denzel, eu acho que eles têm que entender se vai ser um filme local de novo ou se vai trazer um outro vilão de fora para poder antagonizar. Eu acho que tem muita coisa a se decidir. Mas eu tava falando... Se é que ele vai ser vilão. Se é que ele vai ser vilão. Não, ele não precisa ser um vilão. Ele pode, mas como ele vai lidar com isso. E uma das coisas que a gente estava falando do Mbaku aqui, porque ele ficou reduzido também a um alívio cômico, né? Tem isso também. Ele ficou reduzido a esse papel do cara que é bruto, mas é engraçado e tem um coração. De verdade, assim, eu não sei o que esperar desse filme. Eu gostaria, talvez, de ver o Denzel como um vilão. Acho que seria uma parada interessante ver como eles podem sacudir o Wakanda de uma forma diferente. E nos quadrinhos já fizeram isso diversas vezes, então acho que tem muita opção ali para se usar. Mas é isso, não sei o que esperar do novo Pantera, de quem seria o novo, se vai manter Letitia. Eu manteria, mas sabe o que seria maneiro? Desculpa, eu peguei a ideia aqui agora. Se ele fosse tipo um pai de alguém que morreu no ataque de Atlântida, do Namor. Poderia relacionar aquela coisa do tipo, cara, vocês arranjam uns problemas e a gente que paga, sabe? Então, por isso que o Wakanda não pode ter mais esse tipo de regime monárquico. Tipo um Barão Zemo da vida. Tipo um Barão Zemo da vida. Eu acho que ia ser assim, bem interessante, porque o Denzel ia trazer essa carga dramática e seria um adversário político. Então, eu acho que ia ser muito maneiro a gente voltar para esse olhar da política de Wakanda, porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar não que tem mais morre. Morre, eu acho um erro isso. Né? Então, ou seja, é alguém que só tem a Letitia Wright, né? Só tem a Shuri,
e ela ainda é uma adolescente jovem. Então ia ser bem, bem interessante esse enfrentamento político, enquanto talvez o Wakanda estivesse em algum tipo de guerra, sabe? Cara, eu achei muito bacana. Senhores, quantas cadeiras vocês dão pra Pantera Negra? Então, vamos lá. O Teodoro falou, né? É assim, é um filme com elementos batidos. A gente já viu essa história de herói várias vezes, a estrutura dela. Mas eu arrasto 4 cadeiras por conta do impacto cultural, impacto global que esse filme atinge. E sem falar que a trilha sonora é foda, cara. Quem não ouviu, ouça a trilha sonora desse filme que é maravilhosa. Então é um filme que me marcou muito e eu dou 4 cadeiras pra primeiro Pantera Negra. Cara, eu acho que o primeiro filme ele conseguiu reunir uma boa história contada de uma maneira excelente, com uma boa cinematografia, com uma boa trilha sonora, atores incríveis. Acho que não tem como não dar 4 cadeiras. Acho que é um filme de fato assim excepcional por todo o impacto cultural, por toda a relevância dentro do próprio cenário da Marvel mesmo, assim, que como a gente falou aqui, tinham muitos filmes mais ou menos acontecendo. Então, não só é importante para a cultura, foi importante para a Marvel se estabelecer também como uma empresa que consegue fazer outras histórias. Então é isso, para mim, 4 cadeiras, incrível. Parabéns, Pantera. Parabéns, Ryan Coogler. Esquecemos até de falar do Mark Freeman aqui, o agente Ross, né? Que deve voltar, hein? Deve voltar pra Thunderbolt, se bobear. Para mim, obviamente, Pantera Negra 4 cadeiras. É um filme que eu acho que 90% do acerto dele está em deixar o Ryan Coogler trabalhar com a linguagem que ele queria, podando aquilo que precisava ser de Fórmula Marvel, né? Então, tanto é que, para mim, a parte mais fraca do filme, que na verdade isso é recorrente da Marvel, tá? Se você pensar, por exemplo, em WandaVision, a parte mais fraca é o episódio final, que é quando tem a luta contra a Agatha, né? Entre os dois. E para mim a parte mais fraca é a luta do Killmonger contra o Pantera com os dois de armadura, né? Nos trilhos. Apesar de ser bem inventiva o lance do desabilitador de frequência, né? Para poder a nanotecnologia ceder, mas quando entra no modo Marvel cai um pouco. E isso a gente vê em outras produções, mas fora isso, o filme é 10/10. Killmonger é um personagem incrível, o T'Challa é incrível, o T'Chaka, o lance, inclusive, o T'Challa se desapontando com o pai, porque, pô, você mentiu pra mim, você matou teu próprio irmão, sabe? Então é outro nível também daquilo, né? Nosso pai é nosso herói, até a gente descobre as merdas que eles fizeram. Então isso é bem interessante essa relação. E falando agora do Wakanda Forever 2, né? Eu também gosto da ideia da Marvel de o filho do T'Challa se chamar T'Challa. Então você guarda o personagem, o nome, para daqui a 10 anos você fizer outro Pantera Negra e quiser ser o T'Challa, você vai ter o T'Challa como Pantera Negra. 4/4, 10/10, 100/100, 1000/1000. Isso se não rebutarem, né? Aí rola um papo de que pode haver um soft reboot, então, né, se bobear, eles vão escolher um outro ator. Eles vão escolher um outro ator para viver o Pantera Negra, né? Homem, só que a gente não sabe se vai ser de fato esse personagem seria um novo ator fazendo o T'Challa pai, ou se vai ser o T'Challa filho, né? Ainda tá enevoado, a gente ainda não sabe muito bem, mas com certeza a gente vai ver mais desse personagem. É mais fácil fazer o T'Challa filho do que um outro T'Challa pai, entendeu? Porque aí você vai ter que justificar, pô, mas o herdeiro do trono é filho do antigo rei, como é que você vai fazer? A gente só vai saber mesmo, né, como é que vai ser esse reboot depois, né, que tá tudo, a gente ainda não sabe muito bem, né, porque tá rolando esse papo depois de o último Vingadores vai haver um suposto reboot, né, então eles devem manter o que tá dando certo e trocar o que eles acham que deve trocar, né? Aí eu não sei se eles botam o garoto, né, o personagem que é o filho já crescido como Pantera, ou se escolhem, ou se eles voltam atrás e não, agora esse aqui é o T'Challa e ele não tem filho mais e aqui é uma outra história. Não dá pra saber ainda. E é isso, galera. Falamos de Pantera Negra, esse filme que pra mim é um novo clássico. E se você tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de uma série, você já sabe, manda um e-mail pra gente. Estamos no
Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores. A gente está no YouTube, então compartilha, ativa o sininho. E galera, muito obrigado pela participação de vocês e Wakanda para sempre. Wakanda para sempre. Tamo junto. Valeu, galera. E o próximo cameo de Pantera Negra tem que ser o Ed Murphy como fazendo uma parceria comercial com Wakanda. Eu acho que o cinema vai explodir se viu o Ed Murphy chegando lá para conversar com a Shuri sobre parcerias comerciais. Seria maneiro, hein? Seria maneiro, hein? Valeu, galera.